Olá, turmas nono ano A, nono ano B, saudades aí de vocês, mas ainda faltam duas partes para acabarmos a unidade 3 do livro, capítulo 3 do livro, e a parte 3 e a parte 4 vem depois. Mas agora o que eu vou falar está relacionado nas páginas 69 a 77, e para fazer tarefas, caderno de atividades, páginas 42 a 44. Então, a aula de hoje vai dar suporte para você fazer essas questões aí tranquilamente. Então, o título é Circunferência, parte 3. E especificamente, posições relativas de duas circunferências. Posições relativas é se ela está fora, está dentro, está tocando, enfim. Aí nós temos o primeiro caso a analisar, tangentes exteriores. Essa palavrinha tangentes vem incomodando a gente há algum tempo. Tangente é somente tocar. Então, tanger a harpa, que é o Davi fazia no tempo lá do Israel antigo, tangia as cordas da harpa. É como se fosse tocar nas cordas da harpa. Então, tocar, veja bem, as duas circunferências somente tocam nesse ponto. Se tocam nesse ponto, são chamadas circunferências tangentes. Aí veja, vamos chamar daqui para frente de C1 o centro da circunferência maior, se tiver maior, né? E C2 o centro da circunferência menor. Como elas estão se tocando nesse ponto, veja, do centro a esse ponto é o raio 1 e do centro a esse ponto é o raio 2, certo? Então, aí veja, se você estivesse aqui no ponto C1 e saísse andando a pé mesmo, indo a pé, andando para cá, até aqui, ó, a distância que você andaria de C1 para C2 seria R1 mais R2. Então, quando você tiver duas circunferências tangentes, o que vai acontecer? A distância entre os centros vai ser o raio 1 somado com o raio 2. Por exemplo, se aqui for 3 e aqui for 2, então 3 mais 2, 5. A distância será igual a 5, certo? Então, o que nós estamos querendo é posicionar, ver a posição relativa das duas circunferências. Então, a primeira delas é tangentes exteriores. Tangentes, toca, apenas toca. Então, tangentes exteriores é quando a soma dos raios é igual à distância entre os dois centros. Tangentes interiores, ela toca mais por dentro, veja, ela toca por dentro. Então vamos lá, C1 é o centro da azul e C2 é o centro da vermelha. A vermelha aqui, ó, o raio é R2 e a azul, que é grandona, o raio é daqui para cá, R1, a parte azul, ó, R1. E a distância entre os centros está aqui, ó, esse pedacinho bem pequenininho. Então esse pedacinho pequenininho é justamente a diferença entre o raio grandão e o raio pequenininho. A diferença, essa parte vermelha, ela é menor que a parte azul, que é o raio da grandona. Então, essa diferença é justamente a distância entre os centros. Então, a distância entre os centros vai ser R1 menos R2. Por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui fosse 3, a diferença era 2. Então, a distância entre os centros, nesse caso, tangentes interiores, elas tocam por dentro, uma está dentro da outra, tangentes interiores. Então, a distância entre os dois centros é o raio maior menos o raio menor. Aí vai dar justamente essa distânciazinha aqui, ó. Ok? Tangentes exteriores, R1 mais R2. Tangentes interiores, R1 menos R2. Segundo caso. Depois faz aplicações práticas. Esse aqui é o caso mais bonito, secantes. Secantes. Veja, as duas circunferências elas se cortam em dois lugares, veja. Nesse ponto e nesse ponto aqui, ó. Ponto A e ponto B. Elas se cortam nesses dois pontos. Quando duas circunferências, a vermelha, a azul, se cortam em dois pontos, são chamadas secantes. Veja, nós estudamos veja, aqui é o centro da primeira, o centro da segunda.
a distância entre os centros é essa, D. A distância de C1 a C2 é D. Agora, daqui para aqui é o raio 1, azul. De C1 até A é o raio 2, a parte vermelha, os raios. Veja que esse aqui é um pouquinho menor que esse, certo? Então, você observa aqui na figura. Ora, nós estudamos a desigualdade triangular, a condição de existência do triângulo. Qual é a condição de existência de um triângulo? Qualquer lado é menor que a soma dos outros, então, dos outros dois. Então, se isso aqui é um triângulo, vale a desigualdade triangular, vale a condição de existência. Então, D é menor que R1 mais R2. Primeira relação, certo? D menor que R1 mais R2. A distância entre os dois centros, D, é menor que R1 mais R2, porque isso aqui é um triângulo. O que mais? O raio 1 também é menor que R1 mais D. R1 também é menor que R2 mais D. R1 menor que R2 mais D. Se você passa esse R2 é positivo, vem para cá ele fica negativo, ó. Certo? Então, D é ao mesmo tempo maior, D, a distância entre os centros, é ao mesmo tempo maior que R1 menos R2 e é menor que R1 mais R2. Então, quando a distância for maior que a diferença dos raios e ela for menor que a soma dos raios, então as circunferências são chamadas secantes. Depois eu vou fazer um resumo e as aplicações práticas. Interiores, veja, ela não toca não. Interior, veja, esse azul é o raio 1, até aqui na ponta. O vermelhinho é o raio 2, até aqui. Repare, aqui é a distância entre os centros, bem pequenininha. Se você pegar essa distância, a distância daqui para cá, mais a distância R2, ainda é menor que R4. Esse pedacinho aqui D, tá vendo? Esse pedacinho D aqui, esse pedacinho D, mais a parte vermelha para aqui, é menor que essa daqui todinha. Então, certo? Aí você pode dizer que D é menor, aqui é R2, desculpa. Aí você pode passar esse R2 para lá, fica R1 menos R2. Então, nesse caso, nós temos, quando acontece isso, quando a distância entre os centros for menor que o raio maior, menos o raio menor. Porque, olha só, R1 é daqui até aqui, é o azul. E a distância entre os centros é só isso. E aí o raio 2 é aqui. Se você pegar esse pedacinho mais esse, ainda é menor que esse aqui, certo? Menor que R1. Aí você passa R2 para cá, fica negativo. Então a distância entre os centros vai ser R1 menos R2. Isso para internas. Exteriores. Exteriores é mais fácil ainda. Olha como ela está longe uma da outra. O centro. A distância do centro 1 ao centro 2, D, bem maior que R1 mais R2, certo? Então, se você andar daqui para cá, até aqui, é maior que andar aqui esse pedacinho mais esse pedacinho, concorda? Que ainda tem essa parte do meio aqui. Então, quando a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, elas são exteriores, circunferências exteriores. Concêntricas, isso acontece na roda do pneu de um carro, né? A borracha está toda aqui, tem essa roda de dentro, essa circunferência de dentro e a de fora, mas as duas têm o mesmo centro. Concêntricas significa que a distância entre os dois centros é zero. Os dois centros coincidem. O centro 1 coincide com o centro 2. Então a distância daqui para aqui mesmo é zero. Ok? Bom, agora, para estudar, eu criei uma tabelinha para você, olha. Isso aqui é muito bom mesmo. Porque você vai fazer os exercícios e pode olhar essa tabelinha. Vê só. Aqui a posição relativa, aqui a distância. Quando são tangentes exteriores? Aí, tangentes exteriores, lembra? Elas tocam por fora. R1 mais R2. Então, tangentes exteriores, a distância entre os centros é igual a R1 mais R2. Tangentes interiores, a distância entre os centros é R1 menos R2. Secantes.
a distância está entre a diferença e a soma dos raios. A distância é maior que a subtração, mas é menor que a soma dos raios. Quando elas forem internas, então não tocam, mas está dentro, a distância é menor que R1 mais R2. Quando forem externas, a distância é maior que R1 mais R2. Quando forem concêntricas, a distância entre os raios é zero. Excelente, isso aqui para fazer exercício é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vamos ver se isso é bom mesmo. Página 71, livro-texto. Eu apoio mais a aula no livro-texto e você faz o caderno de atividades em casa. Tá, olha. A página 71, livro-texto, pode consultar. Temos a questão 5. Ela é dividida em 3 letras, ABC. Então, a letra A. Eu vou lendo e vou explicando aqui a situação. A distância entre os centros de duas circunferências, a distância é D. Circunferências tangentes, então, circunferências tangentes é 5, a distância é 5. As medidas de seus raios são, respectivamente, os raios 2x e x. O raio maior, 2x, o menor, x. Qual é a medida do raio de cada circunferência? Ora, aí você tem uma sacada interessante, veja. Tangentes interiores, aí você procura na tabela. Tangentes internas, a distância é igual a R1 menos R2. Aí você bota aqui. Distância igual... aliás, aqui é o que? Tangentes interiores. Interiores, está errada a questão, vou ajeitar para vocês. Tangentes interiores, a distância é 5. Então, interiores, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui esquece. Vou mostrar agora como é que faz. Tangentes interiores, a distância é igual a R1 menos R2. Então, distância igual R1 menos R2. Veja, a distância ele falou que era 5 centímetros dos centros. Então, aqui você bota 5 R1. O raio 1, 2x. E o raio 2x. Então, raio 1, 2x. E o outro vale x. Então, 5 é igual. 2x menos x quanto é? X. Resolvido. O raio é x. O x é 5, aliás. Então, o raio 1 vale 2x e o raio 2 vale x. Então, o raio 1 vale 2x, que é 5 vezes 2 dá 10. E o raio 1, 2 vale x. Mas x deu quanto? 5. Então, esqueçam isso aqui. Nada a ver isso aqui, esqueçam. Nada a ver, nada a ver. Eu confundi tudo, porque eu achava que eram tangentes exteriores. Aí seria a soma. Mas ele falou que eram tangentes interiores. E a distância era 5. Então, tangentes interiores, você vem na tabelinha, interiores de R1 menos R2. Tá vendo como é fácil? Aí botou aqui, R1 menos R2. A distância ele falou que era quanto? Distância 5. Os raios são 2x e x. Raio 1, 2x, raio 2, x. Subtraindo 2x menos x dá x. Então x igual a 5. Como o raio 1 é 2x, 2 vezes 5 é 10. Então 10 centímetros. E como o raio 2 é x, x deu quanto? 5 centímetros. Então foi possível a gente achar os raios sabendo da formulazinha que define quando as circunferências são tangentes internas. Bora ver agora. Essa aqui é um pouco mais complexa. Duas circunferências concêntricas. Concêntricas são assim, ó, gente. Ó, mesmo centro, como uma roda da bicicleta. Tem essa parte de dentro, a parte de fora. Ok? Concêntricas. A diferença entre as medidas dos raios é 1. Então, se você pegar o raio 1 menos o raio 2, a diferença é 1. Diferença de subtração. E a soma é 5. Raio 1 mais raio 2 igual a 5. A diferença é 1 e a soma é 5. Então, o que ele pede?
determine a medida do raio de cada circunferência. Ora, ele falou no texto que elas são concêntricas, então o desenho é esse. Mas disse que a diferença dos raios era 1 e a soma dos raios era 5. Aqui, ó, a gente pode somar facilmente, ó, o método da adição. Aí, mais R2 cancela com menos R2. Aí ficaria R1 somado com R1 dá 2R1. 1 somado com 5 dá 6. R1 vai ser igual a 6 dividido por 2. Método da adição. R1 mais R2. R1 mais R1 dá 2R1. Menos R2 mais R2 cancela. 1 mais 5 dá 6. R1 vai ser 6 dividido por 2 que dá 3. Certo? Ora, se R1 é 3, R2 só pode ser 2, porque 3 mais 2 igual a 5. Se R1 é 3, olha, se R1 é 3, 3 mais 2 igual a 5. 3 menos 2 igual a 1. Então, R2 só pode ser 2 centímetros. E o desenho é esse, ó. Concêntricas têm o mesmo centro. Concêntricas. Uma tem raio 3, a outra tem raio 2. Então, a gente conseguiu descobrir tudinho através do texto. Agora, vamos ver essa aqui. Tudo da quinta questão. Questão C. A distância entre os centros de duas circunferências tangentes exteriores. Agora sim. Tangentes exteriores. A distância é a soma dos raios. Então, a distância entre duas circunferências tangentes exteriores é 55. E as medidas de seus raios são 5x menos 2 e 3x mais 1. Ok? Aí ele quer qual a medida do raio de cada circunferência. Fácil, fácil. Primeiro, por que fácil? Porque ele falou circunferências tangentes exteriores. Aí você vem na tabelinha. Tangentes exteriores. Externas, exteriores. A distância igual a R1 mais R2. Aí você bota aqui. Distância igual R1 mais R2. Tá? Veja. A distância é 55. Você bota 55 igual R1, 5x menos 2. Somado com R2. Quem é R2? 3x mais 1. Então, agora segue, né? 55 igual 5x com 3x dá 8x, tá? E menos 2 com mais 1 dá menos 1. Estou devendo 2 e tem 1 para pagar. Fico devendo 1. Aí, letras de um lado, números do outro. Eu vou deixar 8x aqui. E vou passar o menos 1 para cá. Fica 55 mais 1. Não importa o lado que você vai passar, não. Aqui é só para separar letras de números. Então, menos 1 passa para cá, fica mais. Aí dá 56 igual a 8x. Então, x vai ser o quê? Esse 8 está multiplicando, passa dividindo 56 sobre 8. 7 vezes 8 é 56. Então, x é 7. Ok? Aí, voltando para cá. Se x é 7, então 5 vezes, olha lá, x deu quanto mesmo? 7, não foi? 5 vezes 7 menos 2. E o outro raio é 3 vezes x, que é 7, mais 1. Então, vamos lá. 5 vezes 7 é 35. Menos 2, 33. Então, esse aqui é 33 centímetros. O outro, 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. 22 centímetros. Pronto. Descobrimos que essas circunferências são tangentes exteriores. Ou seja, elas são desse tipo aqui. E esse raio aqui deu 55 e esse aqui deu 32, né? 55 e 22. Aliás, 33 e 22. 33 mais 22 dá quanto? 55. Confirmando a distância aqui, ó. Tá vendo? Então, primeiro você vê o nome a classificação tangentes interiores. Vai na tabela, tangentes interiores. Tangentes exteriores, desculpa.
exteriores, aí D igual a R1 mais R2. Você retira os dados do problema. A distância é 55, os raios são 5x menos 2 e 3x mais 1. Certo? Aí joga na equação, que essa equação define a posição relativa D, porque se elas são exteriores, tangentes exteriores, então D igual a R1 mais R2. Aí a distância é 55, R1 é 5x menos 2 e R1, 2 é 3x mais 1. Resolvendo a equação, 5x mais 3x dá quanto? 8x. Menos 2 mais 1 dá quanto? Menos 1. Aí esse menos 1 passa para cá, fica mais 1. 55 mais 1, 56. 8x. Esse 8 está multiplicando, ele passa dividindo. 56 sobre 8 igual a 7. Com o valor de x, você volta para cá, x e 7, aí você vai 5 vezes 7 menos 2, 3 vezes 7 mais 1. Aí 5 vezes 7, 35, menos 2, 32. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Tá bem? Tranquilo, né? Agora, página 71, quarto quesito. Veja, isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Também livro texto. Dadas as circunferências, seus centros e alguns elementos, determine o maior valor inteiro. Maior valor inteiro. Maior que x pode assumir em cada caso, de modo que a posição relativa das circunferências seja mantida. Bem, olha esse desenho, gente. São secantes. Se são secantes, você vê na tabelinha, ó. Secantes. Uma tabela. Secantes. A distância é maior que a diferença dos raios e a distância é menor que a soma dos raios. Secantes, vamos lá? Aí você bota secantes. Primeiro você olha para o desenho e identifica. Secantes porque elas cortam em 2 pontos, tá vendo? Cortam em 2 pontos, ó. A vermelha e a azul se cortam aqui no A e no B. Se cortou 2 pontos, é secante. Isso apenas toca tangente. Mas secante, a distância é mais que a diferença dos raios e a distância é menor que a soma dos raios. Mas olha para o desenho. O raio maior é 3 e o raio menor é 2 e a distância é x. Então, o raio maior é 3, aí fica 3 menos 2, a distância é x, certo? O raio maior é 3 e o raio menor é 2. 3 mais 2. Então aqui a diferença dos raios, aqui a soma dos raios, aqui a distância entre os centros. Os dois centros, C1 e C2, a distância é x. A distância é x. Então, a distância entre os centros, se elas forem secantes, a distância vai estar localizada entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Os raios são 3 e 2, a diferença é 3 menos 2 e a soma 3 mais 2. E a distância está bem clara que é x aqui, ó, entre os centros. Então, 3 menos 2 dá 1, 3 mais 2 dá 5. X é maior que 1, menor que 4. Ora, maior que 1, menor que 4 é 2, 3, 2 e 3. Desculpa, maior que 1, menor que 5 e 4. Quem é maior que 1 e é menor que 5? 2, 3, 4. Mas ele falou que queria o maior inteiro. Então, o maior inteiro só pode ser 4. Tá bem? Tudo se passa, tudo se resolve quando você reconhece a posição das duas circunferências. Como elas são secantes, aí no caso secante, significa que a distância entre os centros, porque é um triângulo, isso aqui é menor que a soma dos raios e é maior que a diferença dos raios. Pela desigualdade triangular, nós estudamos isso já aqui esse ano. Então, bora lá. D, os raios são 3 e 2, ó. Daqui para cá é o raio, 3, o outro raio é 2. 3 menos 2, 3 mais 2. 3 menos 2 é 1, 3 mais 2 é 5. Então, x é maior que 1 e menor que 5. Maior que 1 e menor que 5 é 2, 3 e 4, certo? Mas ele pediu o maior inteiro. Então, os 3 servem, mas o maior é 4. Bem, a letra B, elas são interiores. Essa aqui é uma interior, veja lá. Internas. Olha a tabelinha. Se ela é interna,
a distância é menor que R1 menos R2. Se elas são internas, a distância é menor que R1 menos R2. Aí você vai. Distância é menor que R1 mais R2, menos R2. Ora, olha para o desenho. R1 é o raio grandão, 5. O raio pequeno é 3. E a distância é x entre os centros, tá vendo? Então a distância entre os centros, raio 1 é 5, olha lá, raio 2 é 3. 5 menos 3 é 2. E a distância é x. X é menor que 2. Quem é que é menor que 2? Quem é que é menor que 2? 0, 1, 2. Mas eu quero... Menor que 2 é inteiro... É 0, 1, 2. Menor que 2 não. 2 não. Menor que 2. O maior número inteiro menor que 2 é 1. Então, a resposta seria 1 aqui nessa questão. O maior número inteiro... Qual é o maior número inteiro que é menor que 2? 1, né? Veja esse desenho. Exteriores, circunferências exteriores. Você vê na tabelinha. Externas ou exteriores. Externas. Distância maior que R1 mais R2. Então aí você bota distância maior que R1 mais R2. O raio 1, digamos que seja x. A distância entre os centros é 10, olha. A distância entre os dois centros, C1 e C2 é 10, ó. Distância é 10. O raio R1 é x, olha lá, x. E o raio R2 é 4, olha. Raio 4. O raio maior é x. E a distância é 10. Tá vendo? Então a distância é 10, o raio maior é x, o raio menor é 4. Esse 4 é positivo, você pode passar ele para cá. Fica 10 menos 4 maior que x. Tá vendo o sinal de mais? Vamos aproximar. 10, aqui é mais 4. Você vem para cá, do 10 fica menos 4. 10 menos 4 quanto é? 6. X maior que 6. Desculpa, x menor que 6. Eu posso escrever assim também, x menor que 6. Quem é menor que 6, pessoal? Vamos lá, menor que 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Menor que 6. Menor que 6, quem é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mas ele falou que queria o maior valor inteiro. Ora, o maior valor inteiro só pode ser 5. Tá bem? Se você tiver a tabelinha, se você aprender essa tabelinha, resolve qualquer questão. Aqui, por exemplo, a letra D. Letra D, por exemplo, é secante novamente, né? Secante a gente sabe que é a distância entre os centros, está entre a diferença e a soma dos raios. Veja, o raio maior é x, o raio menor é 4 e a distância é 6. Então, vai ser 4 menos x menos 4, x mais 4, a distância é 6. Ó. Raio 1, x, menos raio 2, 4. A distância é 6. Raio 1, x, raio... Aí tem duas inequações. Eu vou resolver primeiro essa de cá. Ó. X menos 4 é menor que 6. Ó. Essa parte de cá. Então, x, aí passo o menos 4 para cá, fica positivo. X menor que 10. E a outra parte da inequação está aqui, ó. A outra parte está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. 6 menor que x mais 4. 6 menor que x mais 4. Passo o 4 para cá, fica menos. 6 menor que 4, quanto é? 2. Então, x é maior que 2 e menor que 10. X é menor que 10 e x é maior que 2. Quem é maior que 2 e menor que 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas ele falou que queria o maior inteiro. Qual é o maior inteiro? É 3? É 7? É 9. Qual é o maior número que está entre 2 e 10? Inteiro. 9. Por isso que x é igual a 9. Resposta 9 dessa questão aqui, ó. Tá bom? Pessoal, então, essa parte 3 da aula, ela trata justamente das posições das circunferências concêntricas. Concêntricas, mesmo centro. Exteriores. Interiores. Secantes. Tangentes interiores
tangentes exteriores. E para dominar bem o assunto, você pega resumo, a tabelinha resumo. Não sei se, eu acho que no livro não tem isso. Por isso que as aulas são importantes, porque o professor vai pensar o que facilita mais para o aluno. Então, para vocês, mais fácil, para mim, na minha opinião, é essa tabelinha. Você reconhecer o desenho e saber em que cada desenho, o que acontece, qual é a equação, qual é a inequação que você pode aplicar. Aí você assistir essa aula várias vezes e tenta fazer as questões que eu pedi. Caderno de atividades, páginas 42 e 44. Estou devendo só a parte 4. Vou preparar a parte 4, ou talvez mandar hoje ainda. Então, tentem ler, tentem estudar isso aqui. Estou tentando enviar daqui a pouquinho, tá? Um forte abraço, permaneçam firmes aí, não desistam. Falem com os colegas que não estão assistindo, tá? Que dá para você estudar. É só assistir a aula, prestar atenção, levar a sério. Não é show aqui, não tem show de nada. É só uma coisa simples, mas se prestar atenção você aprende. Forte abraço, tchau, tchau.